domínio sobre isso, mas é assim, a vida começou em África, o ser humano, os restos mais antigos, eu estou a falar ciência, não estou a falar de crença, porque se você ficar na crença, vamos falar mesmo que Adão nasceu o paraíso, não sei se você já conseguiu encontrar o tal paraíso. Não, tava na Mesopotâmia. Sim, Mesopotâmia, né? Sim. Yeah. Mas os restos mais antigos do ser humano estão em África. Normalmente, assim, são por visões, né? Na visão afrocentrada. Isso é científico. Sim, não, só que lá os cientistas também encontram restos. Não. E provas bíblicas Mas de não tudo é que se porque fala. quando faz o teste de carbono, tem um termo mais próprio, os mais antigos são aqui de África. Não, porque se você notar, o Egito chega no Oriente Médio. Até agora no mapa, não sei se já viste, o mapa do Egito entra no Oriente. E é lá onde acontece tudo. Não assuste, o homem preto estava até na Ásia. É verdade, porque os árabes até, se vê no Catar, no Catar os árabes que eu vi lá, tinha muitos pretos. Se pesquisar em relação aos árabes, vai dar conta que eles também não são donos daquela terra. Quem são os donos daquela terra? São os pretos. Sim, eles são mesmo pretos para falar árabe assim preto. Como está na Índia também. Exatamente. São os pretos, né? Que eles dividem as castas, Brahma, de Dalit. Eu não conheço bem isso, mas ele tenta dividir o homem. Quanto mais claro, está na classe mais alta, depois tem a intermediária, depois tem a... Exatamente. Então, essa questão de se a África, repetindo o que você vai falar, berço da humanidade, a primeira civilização do mundo, o homem, quando se fala civilizado, quer dizer que a sociedade é organizada, que tem dirigentes e tem povos. Só que da maneira terra. que vemos a África hoje, não dá a entender isso. Lógico. Tipo, se nós irmos noutras províncias daqui a Angola, você vê uma desordem extrema. Como é possível? De 75 até aqui, eu não queria tocar muito política angolana, né? Não é necessário, nós vamos continuar com a 75 até aqui foram, foram guerras. Só a guerra de Angola, essa nossa guerra, que não foi colonização, a nossa entre nós mesmos, desestabilizou os povos, desorganizou os povos. Os do norte foram para o sul, do sul para o norte, outros foram para ali, desestruturou só essa nossa. Agora imagina quanto tempo o europeu colonizou e escravizou o homem negro. Fogo. Já dá para perceber. Irmão, essa é a questão que se fala, como é que eles deixaram isso acontecer? Essa é outra pergunta, não, né? como é que eles deixaram, assim, deixaram acontecer? Se eram tão sábios, como é que não tinham instituições fortes que conseguiram fazer fácil? fácil? Você se tornar, vai ficar mais pacífico. É assim? A sabedoria vai te tornar pacífico, porque você sabe a importância, porque você sabe que a vida não começou aqui e não termina aqui. Da maneira que você representa o africano é uma forma uau, incrível. Mas o posto tem defendido. Olha assim, até a visão... É assim, vou falar de maneira e mais... o africano é muito mau. Eu gosto de tocar no lado espiritual. Não estamos a falar de história, mas vamos ter que... Tudo começa no espírito. Mesmo a Bíblia que você lê fala que Deus falou e apareceu. Deus Exatamente. é quê? Espírito. É espírito. Tudo começa no espírito. Se estamos aqui é porque Deus pensou, falou, né? Nós se estamos aqui vivos. Esse Deus que você está a falar é o Eu Deus estou a usar o termo Deus Sim. para você perceber a divindade, Exatamente. a consciência o superior. Deus verdadeiro. Eu não digo a palavra verdadeiro porque isso são verdadeiro em relação a quê? É tipo, porque quando é um Deus com vida, que existe, não aquele que é idealização humana. Eu vou dizer assim. Não sei se você assistiu o filme 300, que passou cortado, 300, você assistiu aquele filme. O rei dos persas, ele se considerava Deus. E todo mundo acreditava nisso. Menos os gregos, os 300 que eles foram lá. Ele lhe disse... Estás a falar de crença? Sim, crença. E eu não acredito em Deus. Não acredito em Deus? Não. E... Eu sei que Deus existe, eu não acredito. Deus nem é uma crença. Não, é assim, quem acredita em Deus é porque sabe que ele existe. Como é que faz a diferença entre... Calma só. Sim. Tu disseste naquele momento que tudo que tem nome existe. Sim. Sim, mas agora tu estás a falar que Deus não existe. Entende? Vou te repetir. Deus não é uma existência. A existência somos nós. Se Deus existe, vamos ficar então naquele Deus conceito é de que Deus é. Algo que existe é porque foi criado. Claro. Vamos cair nesse princípio. Não, eu não concordo muito com isso porque não, é Deus não existe, assim, Deus é. Deus, uma coisa que existe. Deus não tem uma religião. Não tem, a gente sabe disso. Deus não é uma crença. Não. Hã? Não. Deus é. Deus está ali. Sim. E manifesta-se de várias maneiras. Sim. Né? Como de tudo que está aqui a nosso redor. Sim. Isso não é na visão dos afrocentrados, né? Não.
Porque na visão dos afrocentados, que você assim, já explicou aqui muito bem, vamos- fala de vamos- divindade, né? Tá bom, Nós vamos somos ter- parte da divindade. Eu estou a usar termos Uhum. para que infelizmente é esse que nós é a língua que comunicamos. Se fosse para usar os termos próprios da Netério, nossa, Netério. do nosso, que seria que? Netério, eu ia falar de Netério, de Ur, Ra, Amorra. Ah, esses são outros deuses. Não são deuses. O que são são? manifestações do divino. Por que usam esse termo de manifestação para separar de deuses? Porque- Porque antigamente porque- chamavam Ra, Deus Sol do Egito, né? Sim, é tipo, pronto, vou te ajudar. A palavra Israel. Mas era uma crença, acredito. Israel. São junções de 3 deuses. Isis, Ra e El. Só que a pessoa que deu esse nome, segundo a crença bíblica, É foi crença. o próprio Deus. Não, espera aí. Ele disse, agora tu vais se chamar de Israel. Israel, O que ok. significa tipo casa de Deus. Olha, desculpa que eu Na vou falar. língua dele, Vamos sim. tentar filosofar um pouco. Eu não sou filósofo, mas gostei de Sim. filosofia. Deus disse. Tem uma gravação? Não, mas tem registro. Aquele registro é fidedigno? É. O que é que te prova que aquele registro é É fidedigno? o facto de muita gente querer destruir e os outros preservarem. É o único livro que ficou preservado ao longo da história? Sim. É, Pelo menos é que assim. tem mais abrangência. que Ah. mais sofreu ataques. Não fala assim. Sim. Não fala assim. Qual o livro que mais foi impedido que a pessoa era É proibido? assim, Sim. é- Na Estás a visão ver? afrocentrada, como é que Espera fica? Só, espera Sim. só, vamos tudo devagar. Se nós irmos nesse conceito de que, não, aqui em África também tinha uma divindade e tal, o pessoal adorava, ok, tranquilo. Até aqui estamos de acordo. Agora, pega só no exemplo do povo de Israel. O povo de Israel foi o povo que mais foi também castigado. Foi levado no sítio tal, foi levado no sítio tal. Mas, em hipótese alguma, eles esqueceram a sua crença. Continuaram sempre a guardar aquilo. Eles foram levados para a Alemanha, passaram lá no local, essa coisa toda. Agora eu te Estavam perguntar. em sítios diferentes. O mas Israel, ainda assim conseguiram o Israel que conservar. você conhece. Pá, tenho pena. Pode ser que vão bloquear a vossa coisa. Não vou não. Vai ficar meio antissemita. Não, não vai. O Israel que você conhece Hum. não são os verdadeiros hebreus. Os da atualidade. Lógico. Não, é verdade. Não são os verdadeiros hebreus. São povos iscos. Isco? Yeah. Eles são chamados povos iscos. Alexandre o Grande é que praticamente trouxe-os aí. Ok. Yeah. Como é que ele fez esse processo? Dominando os outros povos com meios bélicos, como sempre eles fizeram. Uau. Infelizmente, o homem branco tem necessidade de acúmulo. Isso quer dizer o quê? Ele tem psicologia de escassez. Vou tentar coisa. Ele tem psicologia de escassez. Por isso é que quando eu falei o africano via as coisas não valorizava. Sim. Não que não valorizava. Isso não é ignorância. Não é ignorância, é que tem muito. E por Tem uma lei aí Sim. de economia, o que diz É mesmo, quando lei a da- oferta, é mesmo. a oferta e a procura. Uhum. Estás a ver? Lei da oferta e da procura. Lógico. Então, Mas estamos por a que falar que hoje, só que hoje em dia, vemos que o africano já despertou nesse lado? Ou você acha que seria melhor ficar daquela forma? Não, não digo que seria melhor. A África, se calhar, não seria esta que temos essa África hoje. Porque Calma, a África seria melhor sem influência do Ocidente? a China é melhor ou não melhor sem a influência do Ocidente? É assim. Não, a do China que- agora está equilibrado, porque Assim. com a economia fechada aquilo está uma desgraça. É verdade. Não, nem que teve uma desgraça. A China teve que fazer um recuo histórico para definir quem eles são. Até porque você sabe que o chinês festeja o ano não no nosso ano. Exatamente. Sim, em ele fevereiro. tenta Estás de a ver? outra forma. Ele tem um outro marco. Por quê? Vamos tentar falar, vamos falar por parte. O teu nome, a tua língua, a tua forma de vestir, a tua forma de cantar, a cultura, a tradição define, o nome, a língua define a pessoa, define quem tu és. Então a China teve que fazer um recuo, assim como o Japão, outros povos também fizeram, teve que fazer um recuo para, espera aí, vamos continuar a imitar aqueles que estão, algo que nos impuseram, porque o cristianismo foi nos imposto, não é nosso. O que é nosso? O nosso é aquilo que era nosso, a nossa tradição. Só que hoje em dia desapareceu. Não desapareceu, ela existe. Então tá Ela subentendida, existe. assim. Ela existe. O problema é que até agora os nossos sistemas educacionais, os nossos são ainda de cariz de colônia. Porque houve as independências africanas, mas essa independência foi só mais do ponto de vista político. Não alteraram aquilo que o europeu deixou, não voltaram naquilo que... Quem tentou, alguns presidentes africanos tentaram fazer isso. Por isso é que surgiu a União Africana, que nem era antes não era a União Africana, era... Antes da União Africana tinha OA... Não lembro bem.
Então, quando os nossos pais africanos, o presidente John Kenyatta, o nome está a fugir, meu Deus. Não faz mal. Yeah. Enquanto você lembra, pessoal, Yeah. esse é o Dinastia Podcast. Se inscreva Yeah, no então, canal e não deixe de nos seguir. Os africanos sempre lutaram para voltar naquilo, não voltar. Porque primeira coisa, você tem que conhecer a África, como é que o africano era. Porque o conceito que nós temos do africano é que um homem que andava nu, né? Que não sabia ler, que não sabia escrever, Exatamente. que não inventava Muito feiticeiro, nada, essas coisas feiticeiro. Espera aí, se olhar para as grandes invenções do mundo, são feitas por africanos. E primeira coisa, os primeiros africanos a sair do reino do Congo, a irem, não foram como escravos. Prova é que a Igreja Católica levou um grande sacerdote que lhe tornou padre, o Negrita. Não sei se já ouviram falar do padre Negrita. Negrita, Que lá isso não é estranho. lá no Vaticano tem lá um túmulo que eles cultuam aquele homem, porque tem ele, o Santo Negrita. Era muito sábio. Os padres que estavam aqui viram que é um homem com uma capacidade de conhecimento muito elevada. E levaram. Na Europa, alguns grandes homens que aí estamos aqui. A pergunta é, quem foi o professor de William Shakespeare? Você não sabe. Está a ver? Quem foi o professor do Aristóteles? Quem foi o professor do Sócrates? Quem foi o professor do Pitágoras? A escola pitagórica. O Sócrates que foi morto, lhe mataram por quê? Porque ele passava um conhecimento que era estranho para Atenas, para os gregos. Lhe mataram porque ele estava a desvirtuar a juventude da Grécia. É assim que eles escreveram. Por quê? Porque ele estava em África, em Kemet, aprendeu um saber, uma forma de ser estar, uma cultura. Quando falo cultura, tem a ver com a forma de você se apresentar, se manifestar. E era estranho para aquele povo. Por isso é que lhe mataram. Era uma cultura nova. Filon, ele para reestruturar Atenas, teve que vir para a África. Então, quando nós conhecemos o que é que realmente a África foi, quando eu falo África, Kemet, não vinham só para Kemet, porque as primeiras universidades não estavam só em Kemet. Quando nós vemos esse território que agora conhecemos, aquele bocado aí, o Egito, não era só até aí. Porque estavam conectados com o Congo, estavam conectados com o Ndembele, era uma conexão total de África. Só que houve uma interrupção, porque o africano estava numa dimensão de reconectar-se, reconectar com a natureza, viver a vida pacífica. Por isso que eu digo, o europeu se coloca no topo da cadeia alimentar. Ele se coloca no topo da cadeia alimentar. Ele domina todos os outros, vou falar o termo ser. Mas o africano não se coloca assim. O africano, o gado dele é irmão dele. Os animais são irmãos. Eu e o cão somos irmãos. Só que eu vejo que atualmente o africano impede outros de crescer. Não impede ele de crescer, porque houve aquilo que os europeus fizeram, e fizeram bem, dividir os africanos. Dividiram fisicamente as fronteiras, né? Fronteiras físicas, porque em África as fronteiras eram feitas a partir dos rios. Oh. As grandes civilizações africanas surgiam à beira do rio. E as fronteiras que eles criaram, essa fronteira, né? Por exemplo, Bakongo, os Mukongo, começam de Angola, vão furando, mas quando chegar na Cabinda, ali já é outro país. Mas são povos, pronto. Vou dar um exemplo mais crasso. A minha falecida, que já passou, a primeira esposa que eu tive, ela era Quanyama, mãe da fronteira.